Olá, pessoal, tudo bem? Já já vai começar a nossa live, cujo tema hoje é: aposentado pode ter o contrato de trabalho suspenso? Além desse tema, vamos abordar outros assuntos relacionados à MP 936. Só estou esperando aqui o nosso amigo Daniel Machado entrar para a gente poder iniciar a nossa live, tá bom? Só um minutinho. Ele acabou de entrar, deixa eu aceitar. Vamos lá. Ele já tá entrando, gente. Só um minutinho. Olá, Carla. Muito boa Olá, noite. Daniel, tudo bem? Boa Tudo bem, e noite. você? Você tá bem também? Tudo bem. Estamos aqui trabalhando, né? Levando um pouco de conhecimento aos nossos seguidores desse assunto tão importante que é a medida provisória 936, tão polêmica, né? Programa do governo federal aí que visa estabelecer, ajudar nós brasileiros, né? E bacana tudo isso que você domina esse assunto. Então, hoje nós queremos ouvir você, né, ponto a ponto, principalmente aquela questão dos aposentados, né? Uma coisa aí, um assunto aí que está sendo muito cogitado. Prazer, Carla. Sempre um prazer estar com você nas lives. Prazer é meu, Daniel, sempre estar junto com você nessa parceria, levando conhecimento para as pessoas, levando informação de qualidade, né? De Sim, acordo com as atualizações do mercado de trabalho. E hoje a gente vai falar desse tema cujo gera muita polêmica ainda, né? A MP saiu lá no dia 2 de abril e ainda gera sim. dúvidas, né? Muitas dúvidas. E todo mundo quer saber, né? Aposentado pode ter o contrato de trabalho suspenso? O que você acha, Daniel? É, é uma grande realidade, né? É uma questão muito grande em cima disso, até porque, antes de mais nada, devemos apresentar nossos apoiadores, que estão conosco sempre, né? A sua figura, que é importante, você como diretora da Associação dos Profissionais do Departamento Pessoal, sempre abrilhantando as nossas lives, né? Sempre trazendo conteúdo, que é o importante para todos os nossos seguidores. Não podemos deixar de agradecer na pessoa do Hamilton Marim, presidente atualmente da APDP, Marcelo Fonseca, presidente da RH Gestores do Grande ABC, e os demais colaboradores e parceiros. A grande realidade sobre esse assunto, nós entramos numa sinuca de bico, né? Porque eu sou aposentado, eu trabalho, sou seletista, recolho o INSS, e como é que fica numa situação dessa? Tenho direito ou não tenho? E esse tema é muito relevante e você está com a palavra para responder essa questão aí. Pode ou não pode? Tenho ou não tenho direito, mesmo sendo aposentado? Posso ter o auxílio emergencial, Carla? Será que a lei está ao meu lado? O que você entende sobre isso? Verdade, né? Será que a lei está do lado É, desse trabalhador? É exato. muito comum hoje em dia a gente ter pessoas que são aposentadas e que voltaram para a ativa para o mercado de trabalho. E nessa situação que o país se encontra, como que vai ficar esse recebimento do auxílio emergencial que você falou? Então vamos voltar lá desde o início, quando foi publicado a MP 936, aonde falava que os contratos de trabalho poderiam ser suspensos até 60 dias e também falou sobre a redução da jornada de trabalho, podendo ser 25%, 50% ou até 75%, e ambos teriam a ajuda do governo através desse auxílio emergencial, onde o governo iria complementar a renda desses trabalhadores com a diferença, né? Então, isso Sim, foi que foi publicado lá no comecinho de abril, lá no dia 1º. Então, todos os trabalhadores
ele não especificou essa questão da forma como eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Então, foi falado o quê? Entendi. Que essas pessoas poderiam ter os seus contratos suspensos. Então, assim, aposentados poderia ter o contrato suspenso. Porém, elas não iriam ter direito de receber a parcela do seguro-desemprego, né? Então, assim, a empresa, lá no dia 1º, quando foi publicado a medida provisória 936, ela autorizava. Se caso ela tivesse no seu quadro de funcionários pessoas que fossem aposentados, ela poderia suspender o contrato. Qual que era a diferença? Essa pessoa não iria receber, né? Porque Também não iria trabalhar. Exatamente, ela não ia trabalhar e também não ia receber. Por que ela não ia receber? Porque aposentado ou qualquer outro tipo de pessoa que receba benefícios da Previdência Social não recebe nenhum outro benefício, não acumula benefício. Ressalvo para o auxílio acidentário, que é o B94, e ressalvo para a pensão por morte. Tirando esses dois, nenhum outro benefício a pessoa pode receber, além do que ela já recebe. Então, lá, quando publicou a legislação, o que foi falado? Pode suspender o contrato. Então, você, Daniel, tem lá na sua folha de pagamento 10 aposentados. Você foi lá, tudo certinho, entrou em contato com o Ministério da Economia, fez o seu acordo e colocou aqueles funcionários de inspeção de trabalho. E avisou para eles que eles não vão ter direito à complementação do governo, que é o seguro-desemprego. Tudo certo. Passou um tempo, o que o nosso governo fez? Disponibilizou uma outra portaria. A portaria 10.486, lá no dia 22 de abril. E o que aconteceu? Entendi. Essa portaria, ela colocou uma vedação, Daniel. Ela vedava pessoas que eram aposentados ou que têm jornada de trabalho, aquelas pessoas que não bate ponto, né, que não tem controle de jornada, não poderia ter os seus contratos suspensos. Não. Então vamos lá. Pode falar. Eu sou aposentado pela Previdência Social, ok? Mas eu trabalho atualmente em regime de CLT. Correto. Que é a consolidação das leis trabalhistas. Então eu tenho 13º, né? Eu tenho fundo de garantia. E aí, numa situação dessa, eu não tenho direito do auxílio emergencial por conta de uma suspensão do contrato pela medida provisória 936/2020, né? Eu não tenho direito por conta que eu já tenho um benefício como aposentado, mas eu continuo trabalhando no regime de CLT, onde tem todas as obrigações na folha de pagamento, onde eu sou descontado, né? E eu não tenho direito. Não. Até mesmo, foi muito pertinente, muito importante essa sua pergunta, porque assim, quando eu sou aposentada e voltei a trabalhar, e eu me acidento na empresa, ou fico doente mesmo, porque todos nós estamos passivos a adoecer, né? Sim. Essa pessoa que já é aposentada, ela não vai receber o auxílio acidentário ou auxílio doença. Por quê? Porque ela já recebe um benefício. Ela já tem uma qualidade de segurado da Previdência Social. Então, de regra geral, as pessoas que já são aposentadas ou que recebem LOAS, né, que é a assistência a idoso, assistência ao portador de deficiência. Então, essas pessoas que já recebem um benefício previdenciário, elas já não têm direito de acumular dois. Então, mesmo quando elas estão trabalhando e se afastam por motivo de doença, elas não irão receber outro benefício. Por quê? Porque ela já recebe, bem como você falou. Então, o contrato dela fica suspenso até ela poder se recuperar e reassumir as suas atividades novamente. Então, é muito importante que o profissional aposentado que volta para o mercado de trabalho, ele tem que estar ciente o quê?
que ele, se caso ele se precisar se afastar por doença, ele se afasta, porém não recebe da Previdência um segundo benefício. Por exemplo, aposentadoria e mais o auxílio-doença. Por quê? Porque ele já recebe um benefício que seria a aposentadoria, tanto por idade ou por tempo de contribuição. Ok. Aí o que acontece? Procedimento. Pois não. Quando saiu a MP 936, o que ela falava? Que essas pessoas poderiam ter os seus contratos suspensos, porém não iam receber a parcela do auxílio emergencial, que seria aquele complemento através do pagamento do seguro-desemprego que está sendo realizado pelo governo federal. Perfeito. Para que isso venha a ocorrer, para quem é seletista, né, existe todo um procedimento inicial. Qual seria esse procedimento entre o empregado e o empregador diante dessa medida provisória? Diante dessa medida provisória, dentro daquelas faixas que a gente já discutimos nas outras lives, né, Daniel? Que eu não vou expor aqui novamente, porque são várias faixas de salário. A empresa, após firmar o acordo com o governo federal, que é juntamente com o Ministério da Economia, ela poderia reduzir o contrato de trabalho dos funcionários, jornada de trabalho, ou até mesmo suspender até 60 dias. Então, os funcionários, tirando esse grupo que não é aposentado, o que aconteceria? Eles podem ter o contrato suspenso, lembrando que os contratos que têm direito a fazer suspensão é aqueles contratos de trabalho que foram efetivados e encaminhados através do e-social até o dia 1º de abril. Quem teve contratação a partir do dia 2 de abril não fará jus desse benefício da medida provisória. Então, é muito importante quem trabalha com o departamento pessoal, área de folha, saber que os funcionários que farão jus a este benefício, a esse auxílio emergencial, são aqueles que tiveram seus contratos firmados e encaminhado através do e-social até o dia 1º. Então, aquele contrato que começou a vigência a partir do dia 2, ele já não vai ter direito a este benefício. Então, isso também é um outro ponto. Então, todo aquele público lá de seletista, exceto os aposentados, irão fazer jus desse auxílio emergencial, que é o BEM, né? Que tá como é a forma que nós chamamos ele na medida provisória, que é benefício emergencial, né? BEM, benefício emergencial. E essas pessoas não têm problema nenhum. E uma pergunta que me fizeram muito, Daniel, como que vai ser realizado o pagamento desse seguro-desemprego, né? Você sabe muito bem, né? Atua também na folha de pagamento, que a gente gera rescisão de contrato, gera um formulário, né? Onde nós entregamos toda essa documentação para o funcionário e o funcionário dá entrada no seguro-desemprego. Já com a medida provisória, não é feito dessa forma. A empresa faz o cadastro de todos aqueles funcionários que ela colocou como com redução de jornada de trabalho ou de salário ou suspensão de contrato, informa a conta corrente desse trabalhador através desse sistema e essa parcela do seguro-desemprego vai ser paga onde? Através dessa conta corrente. Então, é diferente daquele processo que nós já estamos acostumados a fazer quando se trata de rescisão de contrato. Então, perfeito. Muito bem explicado. Diante dessa medida provisória, empregado e empregador, existe uma figura que é muito comentável, que é a figura do sindicato. Nesse caso, o empregado ele tem opção de escolha, se ele aceita ou não aceita, o sindicato entra nessa situação para intermediar esse processo? Ele só entra em algumas categorias. São aquelas faixas que estão acima de 12 mil, né? E tem algumas outras faixas entre 13 a 12. Não são todas que há necessidade do intermédio, né? Da intermediação do sindicato, tá? Então, para alguns casos, você pode sim fazer o acordo individual e tem algumas que vai ser feito em acordo coletivo. Mas não necessariamente você precisa do amparo do sindicato, tá? Pode ser feito diretamente com o empregador e empregado, não tem problema, tá?
Então, dependendo da faixa que a empresa tiver, aí algumas têm que ser firmado esse acordo coletivo. Mas nem todos os casos necessitam ser assim. A própria empresa pode fazer direto com o funcionário. Então, Daniel, via de regra, né, do resumo, os funcionários seletistas normais que não são aposentados, eles tiveram seus contratos suspensos, né? E a complementação está sendo paga pelo governo federal, porque ele está dentro das qualidades, dentro dos requisitos que a MP 936 exige para que aquela pessoa receba aquela complementação. E agora, o aposentado, como que fica? No dia 22, o governo federal disponibilizou a medida provisória 10.486, e aonde essa medida provisória, que foi publicada no Diário Oficial, no dia 24 de abril, falando que não pode suspender contrato de trabalho de funcionário aposentado. E aí, Daniel, como que fica? Um monte de empresa já tinha feito a suspensão de contrato, né? Sim. Várias empresas já tinham suspendido, vários aposentados. E essa MP 10.486, ela veda isso. Ela tem uma vedação, aonde ela proíbe as pessoas que não têm marcação de ponto, que não têm controle de jornada, ou pessoas que estão naquela qualidade que recebem algum tipo de benefício previdenciário, exceto pensão por morte e auxílio acidentário. Então, só essas duas opções que eles dão uma ressalva lá na medida provisória. E o que vai acontecer agora? Essas empresas que realizaram a suspensão de contrato desses funcionários aposentados, elas podem ter um futuro litígio. O que seria esse futuro litígio? Estar passivo a uma ação trabalhista. Porque existe uma medida provisória que veda, que proíbe a suspensão de contrato desses trabalhadores. Então, assim, o governo acabou, querendo ou não, né, Daniel, deixando as empresas de saias justas. Porque esses funcionários que hoje foram colocados na suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho, com essa nova medida provisória, publicada no dia 22, não poderia ter sido realizado dessa forma. Deixando então, as empresas... nesse caso que você coloca, as empresas que tiveram como subterfúgio a suspensão do contrato, então, em caráter de máxima urgência, suspende esse contrato que ora fora suspenso, e o trabalhador fica em que condição? Ele volta a trabalhar, fica em casa? O que pode ser feito diante dessa nova medida que saiu no dia 22? O correto mesmo é a empresa chamar esse colaborador de volta, esse funcionário aposentado para a empresa, desfazer esse acordo, né? Porque, assim, na realidade, Daniel, isso está sendo uma briga, falando juridicamente, tá? Isso daí ainda vai dar pano para manga, vamos dizer assim. Porque foi publicado uma informação, passou-se 22 dias, o governo federal disponibiliza outro, porque até então, a primeira medida provisória, ela dava o direito da pessoa ter o contrato suspenso, né, o aposentado, porém ele estava ciente que ele não iria receber o complemento do governo, né, para quem estava com o contrato suspenso. E para aqueles que tiveram apenas a redução de trabalho, eles iriam ter somente a parte que compete à empresa. A parte que seria de responsabilidade do governo federal, ele também não iria receber. Então, estava tudo certo, estava tudo lindo. Chega no dia 22, o governo federal fala que não pode. Está na lei. Vedação. Eles não vão poder ter o direito. Então, assim, não somente da questão do auxílio, que eles já sabiam que não tinha direito, mas a medida provisória fala que não pode suspender o contrato de aposentados ou de pessoas que não têm o controle de jornada de trabalho, deixando a empresa no passivo trabalhista no futuro. Não vou falar que isso vai acontecer, mas é uma briga jurídica onde os jurídicos da empresa vão ter que trabalhar bastante para reverter essa situação.
tendo em vista que tem uma medida provisória que veda essa suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho. Então, vamos analisar aqui junto. Sou aposentado, contrato suspenso pela medida provisória 936. Completou-se 22 dias, editou-se uma outra medida provisória. A empresa me chama para conversar, anulando aquela suspensão. Eu não retorno ao trabalho por conta da pandemia e por ser o grau de risco. Ser aposentado também. Duas situações, aposentado e eu ter a certa idade. Ok? Sim. Digamos que nesse momento, caberia, independente de eu ter ou não férias vencidas, a empresa me dar as férias antecipadas? Sim. Caberia? Caberia. É uma excelente alternativa, Daniel. Porque aí você retorna esse contrato, né? Essa pessoa para a folha de pagamento, mantém ela ativa e coloca outra medida. Vou colocar ela de férias. Aí ele faz o pagamento dessas férias, podendo pagar 1/3 dessas férias até o dia 20 de dezembro de 2020 e ele sai daquele cenário de ficar passivo dessa futura ação trabalhista. E você pode ter certeza, Daniel, o que vai chover de ações trabalhistas por conta dessa medida provisória, não tenha dúvidas. Só que dessa vez, se a gente parar para pensar, o empregador não teve culpa. Porque quando saiu a medida provisória, ele fez correto. Poderia suspender o contrato de um aposentado. Foi 22 dias depois que saiu isso. Então, se tiver algum empresário aqui assistindo a nossa live, seria muito importante o quê? Chama de volta esse colaborador, dá férias para ele. Uma outra opção, Daniel, é a utilização do banco de horas, que também está na medida provisória, não na 936, está na medida provisória 927, de 19 de março. Lá dá o direito para o empregador deixar os funcionários em caráter de banco de horas, mesmo que a pessoa não tenha. Só que aí, quando a gente está de banco de horas, a empresa tem que continuar pagando o salário normalmente, né? Porque o contrato está ativo e a pessoa está em casa, entre aspas, como se ela estivesse de folga, né? Então, seria uma outra opção também para esses aposentados, retomar eles para a folha de pagamento e colocar em banco de horas. A medida provisória 927, ela possibilita que esse banco de horas seja pago em até 18 meses após o término da calamidade pública. Então, seria o quê? Após terminar esse estado de calamidade pública, ser encerrada a questão da medida provisória, o empregador, juntamente com o empregado, tem 18 meses para que ele compense essas horas negativas que foram geradas no período que ele estava em casa por conta da pandemia. Lembrando que só pode pagar 2 horas por dia, igualzinho tá lá na CLT. Então, essa parte não teve nenhuma alteração, né? Quando voltar às atividades laborais, o colaborador vai pagar, no máximo, até 2 horas por dia, essas horas que ele tem negativa com o empregador, após passar o estado de calamidade pública. Entendi. Ressaltando que essa medida provisória, ela tem um prazo de vigência, é 90 dias, correto? Sim. Podendo ser prorrogada, né? Podendo ser prorrogada, exatamente. Então, uma orientação mediante essa medida que saiu após a 936, é interessante que os departamentos pessoais, né, ou as empresas que têm os seus departamentos, chamem esse aposentado, né, imediatamente e que tenham essas duas posturas, ou digamos, situações, de dar as férias para ele até completar o período, né, ou aplicar o banco de hora. Uma outra situação, uma outra saída, não teria. Não, acho que essa seria as melhores saídas. Nesse primeiro momento, né? Nesse primeiro momento. Seriam as melhores saídas. Para quê? Para que Entendi, as pessoas não fiquem com o contrato suspenso e passivo de uma ação trabalhista, né? Porque é o futuro lígito que a gente chama, né? Litígio, que a gente chama, que é a possibilidade da pessoa entrar com uma ação.
Então, o governo deixou as empresas numa saia justa. E não por culpa do empregador, né? Por culpa do próprio governo, que após 22 dias disponibilizou uma nova medida provisória falando que o trabalhador aposentado não podia fazer parte do grupo que seria beneficiado com a redução de jornada de trabalho e de salário e suspensão de contrato de trabalho. Então, se tem algum aposentado aqui ou alguém que conhece algum aposentado, fiquem bem espertos, porque tem uma medida provisória que veda esse tipo de suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho. Então, para resumir aqui, Daniel, redução de jornada de trabalho, suspensão de contrato de trabalho, redução de jornada não se aplica para funcionário aposentado, somente para as demais categorias. E também não se aplica para funcionário que não tem controle de jornada. Então, esses dois grupos estão fora. Eles não têm direito a ter o contrato suspenso. E o que eu indico para essas empresas? Chamarem essas pessoas de volta, como você bem expôs. Pode dar férias para essas pessoas, antecipação, mesmo que não tenha o período aquisitivo completo, ou pode também deixar de banco de horas e, quando terminar esse estado de calamidade pública, deixar para pagar depois. Ou ficar passivo dessa ação trabalhista no futuro, né? Que com certeza os advogados vão ter bastante trabalho, porque vai vir muita ação por aí. Com certeza, porque o período que o aposentado ficou suspenso, né, ele já é aposentado. Ou seja, ele vai querer ser ressarcido desses dias. Aí tem duas situações razoáveis, né? Podemos assim utilizar o princípio da razoabilidade. O empregador ele não teve a intenção, digamos assim, de prejudicar o colaborador aposentado. Ele cumpriu uma medida provisória. Mas ele também foi traído por uma medida provisória que foi publicada no dia 22, que é do governo, entendeu? Por conta disso. Então, nesse momento, como nós falamos, né? Haverá muita ação, enfim, trabalhista por conta desse período, né? Desse período que ele não trabalhou por conta da suspensão. Então, digamos assim, o bom entre parte, tanto do colaborador, né, para que minimize, né, essa questão litigiosa, que o empregador, não estou aqui como advogado de empresa, mas pelo princípio da razoabilidade, né, mais uma vez, o governo federal deixou os empresários nessa situação difícil. Né? O empresário, o empregador vai chegar para o seu colaborador e dizer, olha, eu não tive a intenção de prejudicar você aposentado, porém cumpri a medida provisória. Só que o governo editou uma outra medida. Então, eu chamo aqui você para uma conversa, vamos retomar o contrato, vou te dar férias, independente do período aquisitivo, você ainda não tem prazo de férias, mas eu vou conceder a você, né? Na primeira opção. Ou na segunda opção, o banco de horas. Sim. Aí retorno para você mais uma vez. Há necessidade da participação do sindicato para homologar esse acordo ou entre as partes? Patrão e empregado resolve. Entre as partes já se resolve, não há necessidade. Eu acho que o mais importante agora é a empresa correr e ativar novamente esse funcionário de pagamento e usar uma outra estratégia para deixar ele em casa, né? Ou fica aí, corre o risco de ficar esse passivo trabalhista e, como diz, deixar na mão de Deus, né? Porque foi o que você falou. A empresa não teve nenhuma intenção de prejudicar um funcionário. Acho que isso tem que ficar bem claro, né? Porque não foi culpa da empresa. A medida provisória, quando saiu lá no comecinho de abril, ela dava essa possibilidade de suspender o contrato de trabalho das pessoas aposentadas, porém, as pessoas tinham ciência que elas não iriam receber o complemento do governo. Então, ela poderia tanto suspender o contrato, quanto realizar a redução de jornada de trabalho e de salário. Passou 22 dias, sai essa DOU no Diário Oficial, falando que veda, não pode colocar essas pessoas na suspensão de contrato de trabalho e na redução, deixando o quê? O empregador numa saia justa, né? Então,
essa mudança do governo federal da noite para o dia prejudicou totalmente as empresas, né? Porque quantas empresas, muitas, assim, Daniel, logo que saiu a medida provisória 927, no dia subsequente, a gente já tinha na segunda-feira, mais de 7 mil acordos firmados e não tinha chegado nem ao meio-dia ainda. Então, foi um volume muito grande. Então, você imagina hoje a quantidade de pessoas que estão de contrato suspenso, que são aposentados, que as empresas colocaram sem saber. Né? E o governo federal vem e fala que não pode, que essas pessoas não fazem parte do grupo, né, que poderiam ser beneficiados com o auxílio emergencial, deixando aí as empresas numa saia justa, né? Então, agora, o mais importante é que as empresas corram e chamem os seus colaboradores aposentados de volta, chamem aqueles funcionários que não têm controle de jornada de trabalho, a fim do quê? De minimizar o impacto de, no futuro, eles terem uma ação trabalhista. Entendi. Então, esse plano emergencial do governo, no primeiro momento, né, não ficou tão claro para uma determinada classe ou grupo. Agora que as coisas estão se encaixando, ou seja, aposentado não, tem um tratamento diferenciado, não é? Não estamos dizendo aqui que ele tem privilégio. Não. Naturalmente, ele é aposentado, porém, não prevalece a medida 936. O que está prevalecendo é a nova medida editada no dia 22 de abril. Exatamente. É o que você falou. A 10.486. Para quem quiser pesquisar, depois eu vou deixar na minha página do Instagram certinho a medida provisória para quem quiser consultar, para quem quiser ver. Então, os trabalhadores aposentados não fazem parte do grupo que seria beneficiado pela suspensão de contrato de trabalho e a redução de jornada de trabalho. Perfeito. Falando dos demais, sem ser o grupo de aposentado, a medida 936 continua valendo pelo prazo de 90 dias ou sendo prorrogado por mais 90 dias. Sim, a medida provisória continua valendo. Então, as empresas que optaram por ou a suspensão ou a redução, tanto a 936 quanto a 927, elas estão valendo. Só teve esse adendo aí, onde saiu essa medida provisória, falando sobre a questão dos aposentados, né? Que com certeza foi o que a gente falou, né? A gente acredita que vai ter muita ação trabalhista aí para frente. Porém, as outras opções, elas estão ainda em aberto, né? O banco de horas, antecipação de férias, tudo corre tranquilamente. Então, essas pessoas que são aposentadas, elas podem fazer jus do banco de horas, férias coletivas, férias individuais, só não pode ter o contrato de trabalho suspenso e nem reduzido. Perfeito. Uma situação de caso que pode ocorrer, dentre muitas, é que nesse período que o colaborador, o seletista, tem o seu contrato de trabalho suspenso por conta dessa medida provisória, ele resolve, por cargas d'água, pedir demissão. Qual seria o papel, nesse primeiro momento, do departamento pessoal? O contrato está suspenso, mas o colaborador ele resolve pedir a sua demissão. Ele pode pedir demissão. O que não pode, Daniel, quando o contrato de trabalho está suspenso, é a empresa desligar esse colaborador. Porque se ela desligar, ela vai ter que indenizar. Vai ter que pagar em verbas em caráter indenizatório aquele colaborador que ela tinha deixado de contrato suspenso. Agora, o colaborador solicitar desligamento, não tem problema nenhum. Aí vai seguir as regras de gestão de contrato normalmente. Então, eu como funcionária, eu posso solicitar desligamento. Eu como empresa, se eu demitir aquele funcionário, eu vou ter que indenizar ela de acordo às instruções da medida provisória. Ok. Tá. Porque ela dá estabilidade para as pessoas que têm a suspensão do contrato de trabalho e a redução. Então, a partir do momento que você tem uma estabilidade, quando você tem uma rescisão de contrato, você tem que pagar ela em caráter indenizatório. Então, o colaborador pedir a conta não tem problema. Ele pode ir no departamento pessoal e pode pedir a conta
tranquilamente. O que eu peço um pouquinho de cautela é para o empregador, a empresa, pensar 2 vezes antes de demitir, por conta dessas verbas indenizatórias que ela vai ter que pagar, e acaba o quê? Encarecendo e aumentando o custo dessa rescisão de contrato. Perfeito. Uma outra situação de caso, cara, que pode ocorrer, né? Pode ocorrer por conta do Covid-19. Isso pode acontecer. Colaborador, contrato suspenso, né? Mediante a medida 936, ok? O colaborador, não o aposentado, o colaborador, tá? E nesse período, ele foi a óbito. A rescisão é feita indenizatória ou não é feita indenizatória? Como é que a empresa se comporta nesse momento? Porque aí, nesse caso, a rescisão de contrato foi força maior, né? Não foi porque a empresa quis, o empregado quis. Então, ela vai fazer a rescisão de contrato, vai calcular as verbas de contrato até a data do óbito. Até a data do óbito. Até a data do óbito. Porque, assim, não foi a empresa que quis mandar a pessoa embora, né? Aconteceu algo, força maior, onde não tem o que se fazer, né? Então, vai se fazer a rescisão de contrato, dando baixa no contrato de trabalho na data do óbito, né? Perfeito, exatamente. Carla, uma outra situação que é muito questionado Daniel, por alguns eu vou liberar colegas. os comentários para o pessoal aqui para ver se tem alguém que quer perguntar, tirar alguma dúvida. Ok. Pode prosseguir. Okay. Pode prosseguir. Uma das perguntas que é bem questionado, né, por alguns colaboradores, desconhecem a medida 936, é aquela pergunta: meu contrato está suspenso, né? Eu continuo ligado na empresa por força do contrato, porém ele está suspenso, ok? Passou o período da minha suspensão, passou o período, ok? Porque tem prazo, né? Eu tenho prazo. Digamos que a pandemia continua. Como é que o departamento pessoal, através da empresa, se porta nesse momento? Cumpriu a suspensão, a pandemia continua. E aí? Se a pandemia continuar por mais tempo, Daniel, é bem provável que o governo estenda essa medida provisória, né? Estenda esses prazos, porque a gente sabe que ao término do contrato, da suspensão, já se retoma as atividades imediatamente. Então, caso, né, o país continue ainda com o aumento de casos e essa curva caso ela tenda a aumentar muito mais, acredito que o governo vai disponibilizar uma nova medida provisória a fim de quê? De prorrogar essa suspensão de contrato e prorrogar a redução e tudo mais. Lembrando que a suspensão de contrato é só por 60 dias, né? E a redução de contrato de trabalho e de jornada pode ser feita até 90 dias. Então, se caso for ter essa questão de precisar de mais tempo, é o que nós acreditamos, né, Daniel? Que sai uma nova medida provisória prorrogando esses prazos, para que nem a empresa e nem o trabalhador seja prejudicado. Então, é um momento de muita estabilidade, né, Daniel? Então, fica muito complicado falar assim, o que vai acontecer daqui 90 dias, né? Mas, se caso isso acontecer, eu acredito que o governo federal vai disponibilizar uma nova medida provisória. Porque até mesmo saiu uma nova medida provisória do funcionamento das agências, né, do INSS, aonde eles vão continuar trabalhando home até o dia 19 de junho. Então, assim, por quê? Porque estava para eles voltarem agora. E aí já saiu uma nova medida prorrogando que os atendimentos das agências da Previdência Social vão continuar sendo feitos remotamente através do canal Meu INSS e 135. E aquelas pessoas que tinham perícias agendadas fisicamente na agência vão ser prorrogado esse prazo. Então, aqueles que já tinham benefício ativo e iam passar por perícia de prorrogação vai ser prorrogado automaticamente. E aqueles ainda que não tinham passado pela perícia, vai ser feito todo o processo através do canal Meu INSS.
Então, acredito que vai acontecer a mesma coisa com as medidas provisórias da área trabalhista, né? Eles vão soltar Sim, uma nova medida prorrogando esses prazos. perfeito. Uma das questões que também é muito levantada, contrato suspenso, cumprir o contrato, ok? No primeiro dia que eu retomo as minhas atividades laborais, né, mesmo que seja em home office, tá? Mesmo que seja em home office, a empresa adotou esse modelo, esse formato, que o colaborador atuar em home office. Ele trabalhou o primeiro dia, no segundo ele foi desligado. Como é que fica a garantia dele uma vez que ele cumpriu o contrato de suspensão por conta do que a empresa aplicou mediante a medida provisória 936? Ele não Você quer teria uma dizer? estabilidade? Sim, exato. É o que nós falamos desde o início. O colaborador que está com o contrato suspenso e volta a trabalhar, a empresa desligou, ela vai ter que indenizar de acordo com a legislação da medida provisória. Exato. Então, assim, não é proibido desligar ninguém, Daniel. O empregador, ele tem o direito de realizar o desligamento daquele funcionário. Só que a empresa tem que estar ciente que ela vai ter que indenizar aquele funcionário. Então, ciente do quê? Que vai ser custoso, né? Vai aumentar o custo daquela rescisão. E todas essas Exatamente. medidas, elas foram disponibilizadas a fim de quê? Diminuir o custo, ajudar os empresários a manter o contrato de trabalho ativo. A partir do momento que a empresa desliga aquele colaborador, ela vai ter um custo, porque toda rescisão tem o seu custo, né? Não é barato também Sim, você fazer uma claro. demissão de contrato. Então, acho que a Sim, é empresa, verdade. eu acho que a empresa tem que, na hora que ela decidir colocar esses contratos de suspensão, tem que pensar muito bem se não é um colaborador que ela já tinha intenção de mandar embora. Porque se for uma pessoa que ela já tinha em mente em desligar, independente de pandemia ou não, não seria interessante ter o contrato suspenso e nem redução de jornada de trabalho, tendo em vista que essa pessoa vai ter estabilidade e se ele for desligar ela, vai ter que arcar com as verbas indenizatórias, porque essas pessoas têm estabilidade. Perfeito. Aproveitando o seu entendimento, vamos colocar uma situação de caso aqui que isso pode ocorrer, né? Pode ocorrer. Eu trabalho na empresa, uma situação de caso. Passei pelo período de experiência de 45 mais 45 e nesse período, né, eu sofri a suspensão de contrato por conta da medida provisória 936. Ok? Ok. Voltei para a empresa, cumpri o meu contrato. Trabalhei um dia, a empresa me dispensou no outro dia, no segundo dia, mas me indenizou. Eu teria direito ao seguro-desemprego? O seguro-desemprego, ele tem as regras, né, Daniel? Então, assim, Sim, sim, exatamente. você tá falando de seguro-desemprego normal. Aí a pessoa, Normal. normal, que é quando dá rescisão de contrato. O Sim, seguro-desemprego, ele tem as suas regras da carência. Então, assim, a pessoa ela vai receber o seguro-desemprego de acordo com as regras do Ministério do Trabalho. perfeito. São situações distintas, não é? Distinto. Uma coisa é medida Assim, provisória 9. o que tem que ficar bem claro, pessoal, a CLT não mudou, tá? Então, tudo que é Não relacionado mudou. à Isso é rescisão de fato. contrato de trabalho vai se manter a mesma coisa. Não houve mudança na CLT. O que houve foi o quê? Algumas flexibilizações a fim de Sim, ajudar os empresários a manter o salário. Carla, eu vou desligar? Vai ter que arcar com a rescisão. Quem tem direito de sim. seguro-desemprego? Quem não tem? Vai entrar nas regras que já existem para o recebimento de seguro-desemprego. Então, a pessoa que recebeu dentro de um período, não vai, dentro de 12 meses, não vai receber. A pessoa, se não tiver o tempo de carência, não vai receber. Então, assim, aquelas regras que envolvem o seguro-desemprego, quando se fala de rescisão de contrato, ela continua a mesma. Agora, esse seguro-desemprego que está sendo pago em caráter da medida provisória, que está sendo pago na conta do trabalhador, esse todos têm direito, independente do tempo de empresa. Então, esse funcionário que está na experiência, ele vai fazer jus
desse benefício. É diferente do seguro-desemprego que a gente está falando daquele de rescisão de contrato. Mas, quando a gente faz a rescisão de contrato, a empresa tem a obrigação de dar todos os formulários, tanto de seguro-desemprego, tem que dar tudo, FGTS, independente se ela tem qualidade para receber ou não. O departamento pessoal tem que fazer toda a documentação e entregar na mão do funcionário. Daniel, acho que nosso tempo está acabando. A gente tem mais alguns minutinhos. Vamos lá. Eu vou fazer só um breve resumo do que a gente conversou aqui, que foi o ponto principal Legal. da nossa live. Aposentado Sim. não pode ter o contrato de trabalho suspenso. Aposentado não pode fazer revisão de contrato de trabalho, porque tem a medida provisória 10.486 que veda esses trabalhadores. Então, se alguém que é aposentado teve seu contrato suspenso, saiba que pode retornar na empresa e pedir para ativar o contrato. E nós demos como opção para esses empregadores, lembrando que a gente comentou no começo da nossa live, né, Daniel, que as empresas não teve culpa, porque a princípio o governo federal deu essa possibilidade de suspender o contrato e realizar a redução de jornada e de salário desses funcionários aposentados. Porém, após 22 dias, eles falaram que não poderia, teve uma vedação. Então, o que nós indicamos aqui é que essas empresas chamem novamente os seus funcionários aposentados para a folha de pagamento e utilizem uma outra opção para deixar eles em casas, como você bem mencionou, férias ou banco de horas. Ok. Cara, quero te agradecer mais uma vez a sua participação, né? Muito bacana essas orientações no primeiro momento. E aos nossos seguidores, aqueles que estão conosco, acompanhando a nossa live, a gente sempre ressalta que o conhecimento agora, nesse momento de pandemia, ele faz a diferença, né? Tenho convicção que muitos ainda desconhecem essa orientação que nós acabamos de levar aqui à pauta, né? E o aposentado, como você mesmo pontuou e colocou, ele não pode ter o contrato suspenso por conta de uma medida provisória, né? E aqueles que quiserem ter mais orientação, eu peço que você deixe o seu contato, o seu e-mail, né? Para que possam tirar todas as dúvidas. Porque é evidente, numa hora de live é impossível tirar tantas dúvidas que tem, não é verdade? Então, eu peço que você deixe, né, o seu contato, o seu e-mail, tá? Para que eles possam fazer, né, tirar as suas dúvidas, enfim, tudo aquilo que é pertinente a essa medida provisória. Primeiro eu quero agradecer a sua participação, é sempre muito bom estar com você, é sempre muito bom a gente disseminar o nosso conhecimento, ajudar, né, as pessoas através dos nossos conteúdos, através da nossa experiência. Então, quem tiver alguma dúvida, quiser saber mais alguma coisa, pode entrar em contato comigo através da minha página do Instagram. E pode mandar comentários via inbox, né? E eu também vou deixar... Pode fazer os comentários nos posts. Eu vou fazer um post essa semana falando sobre o que nós comentamos aqui. A nossa live vai ficar salva no IGTV, vai ficar salva no YouTube. Então, quem tiver alguma dúvida, vai também poder acessar. Então, quem não pôde ver, quem não pôde assistir agora a nossa live, vai ficar disponível aí para quem quiser assistir depois. Muito bacana, cara. Ressaltando que a tua próxima live agora é no dia... Minha próxima live é no dia 25/5, na segunda-feira. Eu vou estar com o Washington, da New Flyer, falando sobre gestão de afastados versus folha de pagamento, que é a área que eu atuo hoje, é a área que eu trabalho atualmente, é a área de gestão de afastado. Então, na segunda-feira vai ter um bate-papo bem bacana, falando sobre esse tema, que é um tema também super atual, né? Porque o que as empresas mais têm nesse período é pessoas afastadas, né, Daniel? Então, vai ser uma live para falar como que eu cuido desse afastado, como que eu gerencio esse afastado. Então, para as empresas aí que estão com problema de gestão de afastados, vai ser bem bacana, vai ser às 6h30 aqui no Instagram. Ok, Carlinha. Um grande beijo, uma boa noite para você. Agradecemos aos nossos seguidores, né, que estiveram conosco esse período. Acredito eu que
alguma coisa eles aprenderam com a gente, né? Deu para extrair algum conteúdo, né? É um tema muito relevante, prolixo, né? É um tema de muitas discussões, mas o importante é que nós transmitimos um pouco daquilo que nós aprendemos na nossa carreira profissional. Mais uma vez, Carlinha, um grande beijo, uma boa noite, bom descanso e até a nossa próxima live. Tchau para Sim, espera vocês. um pouquinho, Dani. Vamos tirar uma foto. Marcar Vai esse lá, tira momento. aí, Carlinha. Vai lá, tira uma foto. Espera aí, só um minutinho. Ok. Posicionou aí? Ok. Tirou? Ficou legal? Espera aí. Mais uma, Dani. Vai lá. Não tem problema, a gente espera. Tem mais algum minutinho aí. Agora foi. Agora foi. Aí. Bem bacana. Então tá, Legal, meu amigo. Carlinha. Até a nossa Um próxima beijo live. Um beijo. para você também. Sucesso. Sim, com Tchau, tchau. certeza. Quero avisar, legal, quero avisar os nossos seguidores que às 20 horas nós temos a próxima live, que é com a Rosana Baron, da empresa RB, Gestão de Departamento Pessoal e Recursos Humanos, onde o nosso tema é RH e o Covid-19. Então, às 20 horas, estamos aqui novamente. Um beijo, Carla. Beijo e sucesso na próxima live. Um abraço para Rosana. Conheço ela, uma excelente profissional e que tenho certeza que vai ser também uma live com muito conteúdo de qualidade. Abraço, até mais. Beijo. Boa. Tchau, Carlinha. Tchau.